Saudações, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jurídico Diz que Pode, esse programa leve, divertido, descontraído, que vai ao ar toda quinta-feira. E aqui a gente traz assuntos condominiais. Você que é condômino, síndico, conselho, que está envolvido no condomínio de alguma forma, fica aqui conosco, que hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Mas daqui a pouquinho eu te conto, tá? Antes disso, aqui na mesa quero falar, né, que eu estou aqui com a Cláudia e o Robson, né, nossos parceiros, e vamos tratar desse assunto de forma muito leve. Por falar nisso, você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Tá inscrito também nas outras plataformas? Lembrando que a gente tá em todas as plataformas de áudio, para não correr o risco de esquecer alguma aqui, procure em qualquer uma aí que você vai encontrar a gente lá, tá? Então não tem desculpa para não assistir. Compartilhe com seus amigos, com os inimigos também, como diz a Cláudia Hernandes, né? Todo mundo tem que estar sabendo do que acontece no condomínio. Ah, outra coisa, quero deixar um recadinho aqui muito importante. O sorteio do livro que vai ao ar, vai acontecer dia 18 no canal do YouTube, tá? Daqui a pouquinho a gente coloca o card na tela, né? Mas pro final, para vocês acompanharem aí, e também as regras do sorteio. Voltando aqui, hoje eu tenho a honra de trazer aqui uma pessoa, né, que por livre e espontânea pressão aceitou o meu convite. A doutora Tânia Andreassa, exatamente, minha sócia. E eu quero pedir que ela, né, se apresente, porque o currículo dela é extenso. E como disse o reverendo do Mackenzie, que ela escolheu a parte do direito mais insana. Vocês concordam com isso? Eu concordo. Exatamente, se apresente, doutor. Boa tarde a todos, né, que nos acompanha aí a rede da divulgação aqui do trabalho, né, dos experts em condomínio, direito de família, né. Então, antes de mais nada, me apresentando, Tânia Andreassa, a honra é minha, né, ser sócia da doutora Laine Oliveira, minha parceira no dia a dia. E com relação, sou advogada, atuante dentro das áreas do direito civil, direito de família, sucessões, imobiliário e a parte da loucura do condominial, a doutora Laine me representa. Mas direito de família é isso, né? É um contexto, é uma miscelânea entre princípios, valores, né? E o controle da insanidade, como eu dizer. Obrigada pelo convite, espero contribuir com todos aí no que tange essa parte das relações, né? O tema que eu trago aqui para a mesa para vocês hoje é relações familiares e a vida em condomínio, né? Que difícil, direito, né? De família. Então, o tema hoje é casos de família. Eu ouvi treta? Muita treta. Fica conosco que você vai saber como resolver aquela situação da pessoa que separou e quer entrar no apartamento, daquela criança que está sozinha no condomínio e todas as outras questões aí que envolvem, né? E a própria violência doméstica, que é uma situação um pouco bem complicada, né? Então, pessoal, para a gente começar, né, a doutora Tânia aqui e tal, vamos falar a respeito daquela criança que fica sozinha no apartamento. Isso acontece no condomínio de vocês? Imagina. Nada. Não só não fica sozinho no apartamento, como nas áreas comuns. Que aí é que atrai uma responsabilidade ainda maior para os pais, né? Que ao contrário do que eles pensam, os funcionários não são responsáveis pelas crianças que ficam sozinhas. Estou enganada, doutora? Não, tá correta. O que acontece? Existe inversão de valores. Eu costumo dizer isso em qualquer instituição, e o condomínio, ou né, na vida em condomínio, isso acontece de uma forma muito presente, né? Só para fazer um adendo, um exemplo, o que acontece nas instituições educacionais. Nas escolas, os pais comumente transferem o seu dever de poder familiar para o professor, para o educador, para o diretor da escola, né, o supervisor ali do aluno. Sim. No qual o dever sobre a guarda e os cuidados da criança é inerente ao pai, à família, né, o avô. A mesma coisa acontece com o condomínio. Nós observamos que, a exemplo das notícias, como foi pontuado aqui, de deixar a criança no abandono e terceirizar isso, né, a sua responsabilidade legal para um funcionário daquele condomínio, para um síndico, para ou terceiros, em modo geral, e achar que essa pessoa tem essa responsabilidade terceirizada, simplesmente porque por ser um adulto, né, que poderia estar ali vigilando. Primeira regra, obrigação é do tutor, seja pai, mãe, avô, a quem a criança está sob a guarda definitiva, compartilhada ou provisória, no caso de uma babá, né, que está ali contratada para cuidar da criança até
a mãe. Então, ela está ali naquele momento representando o pai e a mãe. Jamais pode ter essa premissa de transferência de valores, né? Transferência dessas obrigações. Deixa eu te perguntar uma coisa, pela experiência que você tem, né? Toda vez que a gente recebe uma reclamação nesse sentido, de que ou a criança ficou sozinha na área comum e se acidentou, se machucou, tem aquela briga, né, aquela bronca dos pais, né, para dizer, poxa, não tem ninguém para olhar, vocês não viram isso, não viram que ela estava num brinquedo e poderia se machucar? Então, ela é uma transferência de responsabilidade. Pela sua experiência, essa questão do pátrio poder, dessa responsabilidade dos pais, ela é prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente? É possível a gente já avisar para os pais, olha, ainda que seja uma questão de bom senso, né, eles querem saber aonde está na lei que vocês não têm que olhar, né, que não pode cuidar. Isso está previsto na lei, não está? Sim, como bem a doutora colocou, né, a lei que reza obrigações, deveres e direitos da criança e do adolescente está no ECA, né, Estatuto da Criança e Adolescente. Ali está justamente o direito de ser cuidado, de ser preservado sua integridade física, psicológica, né? E eles têm que estar assistidos, estar sendo acompanhado. O pai e a mãe que está trabalhando, ou acontece em condomínio, a mãe está lá limpando a casa, os filhos descem pro play. Eles têm que estar sob vigilância, a depender principalmente da idade, né? A tenridade, criança é sinal de perigo constante, né? A gente que é pai e mãe, a gente sabe muito bem disso. Então, fazer essa questão, eu tenho o direito de transferir temporariamente para qualquer outra pessoa que ele está, na realidade, assumindo o risco. Exato. Ele deixou a criança abandonada à própria sorte, à mercê de fazer uma arte, de se machucar, de se lesionar. Então, em hipótese alguma, esse pai e a mãe vai ter que ficar questionando terceiros sobre algo que é inerente à sua responsabilidade. Excelente. Então, ao meu ver, né, o meu ponto de vista baseado no ECA, sobre o direito da criança estar assistida, sobre obrigações dos pais, cuidadores, né, tutores ali, mesmo temporários, né, eles têm essa responsabilidade, têm que ter essa consciência. Eu deixei meu filho descer pro play, ele é pequeno, sem uma supervisão de um adulto, de minha confiança, assumo eu a responsabilidade pelo abandono. Com Simples certeza, assim. com certeza. E uma coisa que eu acho importante trazer aqui é que eu acho que, né, essa diferenciação ela é importante até por conta dos efeitos. A criança, né, no direito aí, a gente chama de menor impúber, tem diferença a obrigação legal aí de quem tem menos de 16 e mais de 16, como que funciona isso? A questão do menor impúber é aquele menor de 12 anos, né, que ainda a gente considera criança, né, pelo ECA, a gente sempre baseia pelo ECA, porque isso é o princípio nosso geral, né, a base, né, a legislação base. A partir dos 12 anos já é adolescente, né? Já considera por termos legais adolescentes. Os 16 anos, a diferença é que a de 12 até 16 anos, ele ainda é menor, incapaz, né? Tem que ser realmente representado. A partir de 16, ele é assistido, não obrigatoriamente, ele tem que ficar ali segurando pela mão, porque ainda ele é um adolescente, ele não é totalmente... foge de certas responsabilidades. Só que qualquer ato que ele fizer tem que estar sendo assistido e acompanhado por um adulto, um responsável. Ou seja, os pais vão responder por qualquer delito qualquer responsabilidade civil, problema que ele venha causar no condomínio, justamente, né, depredação. Até porque é de 16 a 18 anos, conforme reza, né, a legislação, a maioridade civil no Brasil é 18 anos. Então, até desse limbo, 16 a 18 anos, é o momento que ele ainda não é maior perante a lei, então ele não pode assinar termos, notificações, sem estar assistido pelos pais. Menor que 16, ele é representado pelos pais. Então, em hipótese alguma, ele sequer pode ser acariado, né, questionado, sem a presença do adulto, sem a presença do responsável, né? Sim. Então, essa é o que está previsto no ECA. Então, essa é uma diferença com relação a como se portar, como esse funcionário do condomínio vai se portar perante uma criança, uma adolescente na faixa dos 12 aos 16 e o adolescente dos 16, que é o jovem, né? Sim. Dos 16 aos 18, mas não é adulto ainda. Que é onde hoje está causando o maior problema, né? Porque os adolescentes estão, assim, terríveis, né? Acabando com os condomínios, acabando com os funcionários também, inclusive na questão de respeito ao colaborador. E nós não podemos fazer isso com eles, né? Não pode, infelizmente. Não podemos, aproveitando a deixa. Doutora, dá uma sugestão. A gente está falando agora
de criança, menor de 16 ou de 16 antes dos 18, nas dependências do condomínio. E põe aquela situação, coisa que não acontece, mas vai saber, num outro país qualquer aí, quem sabe acontece esse tipo de coisa, que os pais saem, independente se é para trabalhar, para dar uma volta, para buscar pão na padaria, e sobra os menores. Vem acontecer qualquer tipo de coisa. Ou destruição de patrimônio, briga interna, uma coisa do tipo, ou inclusive um acidente. Certo. Falta os responsáveis legais ali, que são os diretos com os menores. Quem que o colaborador do condomínio vai estar chamando para auxiliar naquela ocorrência? Certo. Seria essa questão da ausência, né, do representante legal, do responsável legal pela criança ou adolescente. Numa situação como essa, né, como colocou o doutor, a postura do colaborador, do funcionário, primeiro ato, se trata-se de menor, conselho tutelar, ligar para a autoridade, né? Segundo, esses procedimentos são procedimentos que estão baseados, acho que a gente vai entrar no assunto oportuno, né? Só mencionando sobre a questão da lei que regulariza aos condomínios, síndicos e colaboradores, como se portar mediante violência doméstica, atos que vão contra também a criança e também contra idosos, também está previsto na lei. Primeiro ato, se é menor, conselho tutelar. Né? Olha, tem uma situação aqui no condomínio, requer um representante do conselho tutelar com a viatura para conduzir a uma situação aqui. Se não, até a demora disso, o adolescente ou a criança, eles não podem ser constrangidos, eles têm que ser retirado. Então, por exemplo, às vezes aconteceu um conflito no play ou numa área social, a criança não pode estar exposta ali, ou sendo humilhada, ou briga de coleguinha, o pai de um está presente xingando o filho do outro. Então, são situações muito delicadas. Quando se trata de família já é delicado, se tratando de criança mais ainda, a linha é muito tênue ali. Então, é retirar a criança, colocar no lugar seguro ali, presente com um adulto, nunca abandonado sozinho. Preservar a integridade física, moral, né, até que chegue a imagem dela, até que chegue a autoridade competente. No caso, se tratando de crianças e adolescentes, é conselho tutelar, simples. Se fosse, e também já acionar o pai ou a mãe, ou o responsável, ligou no apartamento, não tem ninguém, tem um cadastro, né, a regra geral que os condomínios têm o cadastro dos moradores, telefone de contato em caso de emergência, responsável, olha, aconteceu um problema, pode ter, a gente está falando no caso de criança, mas se fosse um incêndio com a criança dentro do apartamento fechado, tem que ter um contato, esse cadastro tem que estar atualizado. Por isso que o cadastro atualizado é fundamental. É fundamental. Então, a orientação que a gente dá para condomínio. Primeiro, cadastro atualizado dos responsáveis daquela unidade. Se os moradores, com o cadastro, vai saber quais são os moradores, se dentre eles temos menores, né, ali cadastrados. Dentro desses cadastros, e aí tem o rol, a orientação que o síndico tem que passar, ou as comissões, né, do condomínio, passar para os colaboradores, o que fazer, né? Aconteceu problemas, aciona o pai e a mãe, os responsáveis conforme nos cadastros. Na iminência, na situação de telefone fora de área, desligado, descarregado, situação. Quem que vai atender? Conselho tutelar. Simples, né? Imediatamente. Conselho tutelar é uma emergência. Com criança não dá para brincar nem perder tempo. Mesma coisa com idosos. Agora uma pergunta. Você falou muito do conselho tutelar. Na sua experiência, ele funciona? Porque dá uma impressão assim, poxa vida, será que na hora que precisar, eles vão estar presentes? Boa pergunta. A questão do conselho tutelar, eu sou suspeita de falar, porque a gente, comumente, na minha área, a gente tem muito contato, né? E todos os meus contatos foram bem sucedidos. Nunca tive um problema de procurar. Qual que é a diferença, e esse diferencial faz todo sentido na rapidez da resposta do conselheiro tutelar naquele local. Conforme a localização do condomínio, ele vai ter a jurisdição do conselho tutelar. Então, ele precisa se ater, entrar no site, qualquer coisa do Ministério Público, Defensoria Pública também nós temos esses acessos, a UAB também tem esses canais, esses links, que o síndico ou o administrador, né, a equipe ali do condomínio, vai conseguir mapear quais são os órgãos responsáveis mais próximos. Isso serve, essa dica, tanto para o Conselho Tutelar, quanto para a questão da Delegacia da Mulher, quanto também para a Delegacia Civil, no caso de uma emergência, um batalhão próximo. Então, ele tem que mapear a região onde se encontra e saber os contatos e os telefones para cada situação que, eventualmente,
pode vir a acontecer. Então, o conselheiro tutelar, não adianta ele ligar para um conselho tutelar que é do centro, ele está localizado, por exemplo, na zona leste, oeste de São Paulo, vai demorar para chegar até ele. Até o de lá acionar o conselheiro competente, vai se perder mais de horas. Entendeu? Então, essa demora às vezes vai ser complicada. A exemplo das experiências que nós tivemos na Zona Norte, nos casos que foram necessários, não foi em condomínio, mas foi numa escola, por exemplo, quando eu fui procurado por uma diretora, prontamente eu já tinha esse mapa, já sabia para onde eu ligar, quem seriam as pessoas, e já falava, eu preciso de um conselho tutelar em caráter de urgência na escola tal, localizada tal. E eles providenciaram o que estava no plantão, porque eles têm o plantão deles, né? Mais uma questão que isso pode ser muito útil para os síndicos, porque são ações muito recorrentes, né? Porque eu falei dos adolescentes, das crianças que estão, assim, demais, perdendo respeito com os moradores e com os colaboradores. E com o síndico, de uma forma geral, eles estão, assim, realmente descontrolados. E numa das orientações que eu acabei passando, eu falei justamente do Conselho Tutelar. Por quê? Nós já mandamos notificações para os responsáveis controlar aquelas crianças, né? Olha, seu filho está faltando com respeito com a moradora, com uma senhora, está chutando cachorro. Assim, eles estão com o diabo no corpo. E os pais passam a mão na cabeça. Ah, mas é meu filho, tadinho, ele não fez isso. Então, eu falei, da próxima vez nós vamos chamar o Conselho Tutelar. Você acha que numa situação como essa, o Conselho Tutelar tem como chamar o pai e a mãe e falar assim, presta atenção no que seu filho está fazendo? É justamente nesse sentido. O papel do Conselho Tutelar é este, né? É essa verificação se ali está tendo um abandono do tutor, do pai responsável, por qualquer tipo de negligência. Uma delas é a educação do filho, é o bom conduta. Não o abandono físico, o abandono da educação mesmo. Tá. A doutora falou assim no início, e essa palavra eu levo para tudo, respeito que cabe em qualquer lugar. Sim, né? Hoje as pessoas nas famílias, quando se trata de família, é uma área que eu sinto muito no meu dia a dia, falo isso muito, existe inversão de valores, as pessoas, as famílias perderam os princípios, os seus valores, e respeito é o principal que foi riscado no dia a dia. Tá bem não se complicado. respeitam pais, não respeitam filhos, filhos não respeitam pais. Se dentro do seio familiar, que é a primeira instituição que aquela criança adolescente tem como exemplo, ela não tem respeito, ela vai respeitar quem? É verdade. O síndico? O morador? Ninguém. O funcionário? E, infelizmente, o professor? isso está acontecendo demais. É muita reclamação nesse sentido. Posso continuar orientando para que vai chamar o conselho. Eu falo que é uma ameaça. Não é nem eu estou ameaçando mesmo. Eu tenho o conselho tutelar do meu lado e não tenho medo de usá-lo. Então, vou continuar fazendo. Uma coisa que é certo fazer, daí vai muito do investimento do condomínio e do síndico fazer a cabeça de todos os condôminos, tipo instalação de câmeras. Por quê? Sim. Vai ter a prova, vai estar resguardado, vai estar registradas as ocorrências, vai ter o arquivo digital. Isso nós temos. Fazendo o histórico daquela unidade, daquela família. A partir do momento que chegou ao ponto de incomodar o conselho tutelar por causa de porque tá no limite. má educação de crianças, não dá, né? Chegou o conselho e vai escutar um caso, mas até o conselho fica meio naquela. Não é um caso isolado, né? É uma recorrência. A partir do momento que chegou, tem um histórico. Conselheiro, senta aqui no escritório. Vem ver o que está acontecendo. Episódio 1, episódio 2, episódio 3, episódio 10, episódio 20. É isso mesmo. Acabou, já está o processo documentado. Eu acho que é uma ferramenta ali, que até para nós, advogados, que pode utilizar muito, né? E é bem colocado isso, porque na própria legislação, né, que eu estava mencionando aqui, que é, né, a Lei 17.406 de 2021, ela fala sobre essa obrigatoriedade que o síndico ou os colaboradores ou ali, né, os que têm a representação legal ali do condomínio, acionar os órgãos competentes em qualquer tipo de ocorrência, tá? Não precisa ser assim, pode ser indícios. A lei é muito clara, ela fala assim, não basta, eu tenho que confirmar que houve o ato de violência, ou o ato de abandono, ou o desrespeito aí do adolescente que está infringindo as normas, né, do regulamento do condomínio, imediatamente, dentro de um prazo de até 24 horas, a depender da situação. Por escrito ou por telefone, por outros meios, os canais que forem acessíveis naquele momento. Então, essa orientação de acionar conselho tutelar, né, ou delegacia da mulher, ou civil, é texto de lei. E falando sobre, né, o adendo aqui que o doutor colocou, justamente, o condomínio
informar através de câmeras, as provas que eles têm, porque então fica a palavra do colaborador contra a palavra do morador, né? Esse limbo, Perfeito. né? Então, as provas, né? A gente costuma brincar de direito de família, eu preciso usar isso todos os dias com meus clientes. Dá minha prova, que eu lhe dou direito. Mas, doutor, costuma falar, mas não é possível que o juiz não vai ver que eu tenho meu direito, não é possível que não está vendo, está claro que nós estamos num ato aqui, né? De alienação parental e outros afins. Tenho provas? Se eu não tenho prova, não posso te dar o fundamental. E direito. também tem uma questão muito importante aí que não pode ser esquecida, né? Porque uma coisa é os efeitos do conselho tutelar. Outra coisa é a responsabilidade dentro do próprio condomínio, porque o condomínio pode também acionar juridicamente aqueles pais Sim. por danos, certeza. por ofensas que aquelas crianças, né, ou aqueles adolescentes causaram aos funcionários do condomínio. Então, não é uma questão ilesa. E hoje o que a gente percebe, né, depois que o Estado tirou dos pais o poder da educação, gente, está incontrolável, principalmente nas grandes cidades. Gente, tá. Os adolescentes olham para a cara, assim, dos zeladores, né, das pessoas, assim, que cuidam do condomínio, xingam, fazem ofensas gravíssimas. Nossa, Fiquei a sabendo gente de tem um- até vergonha de repetir o que Tem. eles falam. É absurdo. E o pai tem a capacidade. Meu filho! É. Você falou desse jeito com meu filho? Vai Já ouvi esperar o quê? situações assim, né? E o síndico sem saber como fazer, porque o pai ligou lá desnorteado. Nesse caso, não existia câmera no condomínio, então ficava a palavra do menino contra a palavra, né? Até, no caso, eu indiquei para ele colocar essas câmeras justamente para mostrar, né? Que o filho dele não era o alecrim dourado que ele achava, não. Né? Muito pelo contrário, era uma erva daninha. Mesmo ele vendo, Ainda assim. através de filmagens, nós tivemos um caso que o adolescente pegou e pichou o condomínio recém-pintado. Aí chamou o pai e falou, quanto custa pra pintar isso aí? Fala aí que eu pago agora, faço o Pix agora. Tá transformando aquela pessoa num delinquente. E aí eu costumo dizer, né, a falta da postura, quando eu falo assim, o Estado transferiu, eu menciono assim, né, na realidade nós pais transferimos essa obrigação do educar para o Estado, para terceiros, né, a gente lava-se as mãos, fez igual Pilatos aí, né, para quem é questão religiosa, lavamos as mãos e deixa para que o Estado resolva. Então, a gente até brinca, né, que são os, eu vi a expressão no congresso que nós participamos, condemônios, né? Então, Condemônios. eu vou falar aí, É condemônios isso mesmo. mirins. Mirins. Criação de condemônios mirins, Se já entendeu? são condemônios mirins agora, imagina quando Aí for o que adultos. acontece? Como vamos portar, deixar dessa forma, né? Então, estamos dando asa, estamos colocando aquela criança para que ela tenha mais... E outra, a inversão de valores no início da nossa fala, a minha preocupação justamente é essa. Quando um pai, ele não corrige o filho, ele faltou com o seu dever de educar. Com certeza. Sim, Que fere o quê? O princípio que está lá no Estatuto da Criança e Adolescente. Que fere o quê? O poder familiar que aquele pai tem sobre exercer sobre a criança. Quando ele faz esse ato que ele faz de chancelar um ato irregular ou ilícito até, né, pela própria criança, porque depreciar, né, danificar um bem que é um patrimônio coletivo do condomínio, ele está ensinando para o filho que ele pode continuar fazendo atos ilícitos. Porque não tem essa permissão dentro do regulamento, não é permitido no estatuto do condomínio ou no regimento interno do condomínio que os moradores podem pichar ou estragar ou danificar. Se não está permitido, penso eu que é proibido. Claro, e se o pai assim chancela, o que ele faz? Dá legalidade para o ato irregular. Exato. Fazendo dessa forma, ele está criando o quê? Monstro. Ele está criando os condemônios, né, mirins, que vão depois criar pessoas que perdem seus valores, que perdem seus princípios da falta do respeito em qualquer lugar, né? Então, quando a doutora Elaine falou assim, o pai e a mãe muitas vezes passam a mão na cabeça, meu filho como é o alecrim dourado, né, doutor? O alecrim dourado não pode ser ofendido, né? Não pode ficar ofendido. E Mas, aí... puxando, né, o gancho, já que a gente está falando a respeito dessa questão do incapaz, do adolescente, da criança, e eu entendo que aqui também entre os idosos, as mulheres e todo mundo que está nessa regra, vamos puxar aqui, Ale, você prepara pra gente um momento notícia, por favor? Porque o assunto aqui, ele é muito pertinente e vai casar. Sim, ele vai colocar esse, depois a gente pode colocar esse também. Do informativo, né? Isso. Olha, pessoal, você que está ouvindo, né, apenas não está assistindo o vídeo, aqui tem uma notícia do G1 que ela fala o seguinte, vídeo mostra padrasto puxando o cabelo, tapando a boca e levantando criança de 7 anos pelo pescoço em condomínio de luxo em Moema, na zona sul de São Paulo. Olha que situação grave, né? Isso daqui não é algo que acontece só com essa criança. Isso já aconteceu com mulheres,
com idosos. Hoje, principalmente na mídia, a gente tem visto aí com muita recorrência as agressões físicas, tanto contra síndicos, contra... Outro dia mesmo, eu não me lembro agora a reportagem do local que foi, mas isso passou vários dias, então tá bem fresquinho na cabeça de todos, aquela síndica que foi agredida. Sim. Né? E aí, entrando nessa questão aqui, né, nós hoje temos a lei aí que foi sancionada, a Lei 17.406 de 2021, que traz obrigações, né, para que o condomínio ele tenha uma forma de proceder para ajudar aí o Estado nessa questão aí dessa proteção. O que vocês me falam a respeito disso? Posso eu? Olha. Pode, vontade, Nunca senti tanta, né, tão privilegiada de poder usar aquilo que o advogado gosta mais de fazer, que é falar, né? Passa a palavra, doutora. Advogado, né, descendente italiano, né, em direito de família, pronto. Né? Tô no lugar certo. A questão da violência, né, é um assunto muito polêmico, né, e aí quando se envolve agressões, é uma situação revoltante, né? Quando a gente vê qualquer cenário que se encontre, seja contra a mulher, criança ou idoso, o choque e o dano é muito grande. E esses procedimentos que vêm agora, porque, ao meu ver, antes de 2021, é uma lei estadual, né? Ainda não federal, mas lei estadual, os síndicos, os colaboradores ficavam à mercê do que fazer, né? Se era legal, se não era legal, se podia intervir ou não. Aquela velha premissa que nós vimos nos nossos avós, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Na briga de um padrasto com a criança corrigindo não se interfere? Se interfere sim. Da mesma forma. Porque ao mesmo ponto que você vê uma pessoa afogando numa praia, né? Você não vai chamar ajuda do bombeiro ali, né? Para poder socorrer. A mesma coisa é a criança que está sendo agredida, né? Então, se o colaborador... E outra, eu vou além disso. Essa obrigatoriedade de prestar socorros, ela se estende não só ao colaborador, ao funcionário ali do condomínio, mas principalmente aos moradores. A qualquer pessoa que esteja presente, que vive, né, presencia um ato de violência. Exatamente. A gente não pode, em momento algum, permitir que atos de violência aconteçam, mas não é comigo. Não posso fazer nada, eu não tenho autoridade? Tem. Autoridade de intervir, lógico, se for morador, qual que é a postura que nós juridicamente orientamos? Liga na portaria, né, se identifica, informa, olha, tal apartamento, unidade ou tal local dentro do condomínio, corredor ou play, eu presenciei atos de violência, peço para que puxe nas câmeras e intervenham. E esse morador que será previamente, já está, né, preparado, assim esperamos, previamente treinado e orientado, vai saber conduzir, né, chamar o apoio conforme a lei determina, né, conforme já que anteriormente dito, né, as autoridades correspondentes. Se for polícia, no caso de agressões, violência, né, a unidade do 190, se for a mulher contra a mulher, 180, criança e adolescente conselho tutelar ou também a polícia militar. Então, como a doutora Elaine falou aqui, né, violência, criança presenciada sendo violentado, vai deixar a criança chegar aos pontos disso? Né? Esse adulto, é lógico que o morador não pode chegar perante aquela situação, muitas vezes você vê, poxa, eu vou falar, vou transferir uma briga que é de família para mim, eu não sei nem o que está acontecendo. Não, pior, acho que não é nem questão disso. Se a gente pegar no dia de hoje, muitas reportagens a gente acaba vendo também, às vezes a pessoa vai até na intenção de ajudar. Sim. Só que dependendo da situação, a pessoa não está ali querendo brigar, forçar alguma coisa. E se falar, vamos parar com essa situação. Mas ela pode se tornar vítima daquilo. Sim. Na verdade, é bom que ela nem interfira. Por isso que tem que chamar a autoridade policial que sabe lidar com esse tipo de situação. O morador que vai tentar ajudar pode virar vítima também. Justamente. Que já aconteceu num condomínio, foi lá bater na porta para saber o que era, o cara saiu com uma faca. Não pode. Ele fala, poxa, né? Não se mete porque aqui é briga de família. Então, você já viu como é que faz. Isso o próprio colaborador também tem a ciência, independente da instrução dele e tudo mais, ele se limitar à função dele. É de vigilância? É vigilância. Justo. Chama o apoio necessário, que nem a doutora acabou de falar. É com criança, conselho tutelar. Não tem conselho tutelar mais próximo? É uma viatura. Chama a polícia pode até encaminhar depois, Exatamente. né? Se tiver que partir para outros meios ou agressão física,
autoridade policial que vai assumir essa ocorrência. Justo. É que as pessoas têm medo de se meter. Não vou me meter porque é vizinho, depois não vai virar cara pra mim. É a questão da Isso é retaliação, problema né? de vizinhança, não é comigo, eles são brancos que se entendam, mas tem que chamar. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Se você tiver o indício, como você falou, chama, porque ali pode ter alguma coisa errada. Ruim, até porque a pessoa que está sendo agredida ou violentada, nós temos diversas modalidades de agressões, né? Quando se fala a violência, não é uma violência só física que é percebível imediato. Existe uma violência psicológica em criança. Esse dano, assim, é dano para uma vida toda, né? Que é pior ainda, porque o mundo da criança é um mundo lúdico. 5 minutos para uma criança são 5 horas. Por isso, já acabou, já chegou. Eles não têm dimensão ainda na tenridade, até essa fase, né? Da faixa etária até 12 anos, a criança ainda está dentro desse mundo lúdico dela. Então, ela enxerga muito diferente do que o adulto enxerga. Sim. Então, fica aqui 5 minutinhos que a mãe vai ali buscar tal coisa. 5 minutos são 5 horas. Ele se sente verdadeiramente, né? Isso é estudos psicológicos comprovam, abandonados, né? Se agrediu de uma forma verbal, isso não chegou numa seara que, vou deixar pra lá que isso não é nada, não vou interiorizar, a criança interioriza. Então, quando a gente fala-se de criança, de família, e dentro dos meus trabalhos, eu tenho muito parceria com psicólogos, com psiquiatras, estudos, e aí eu vou fazer uma chamada aqui também muito preocupante com relação às pessoas portadoras de transtornos de personalidade. Então, quando um morador vai aí tentar coibir um ato de violência e, de repente, aquilo é um ato do outro que sofre de um transtorno de personalidade, ele transfere a agressão depois e fica marcando aquele vizinho, aquele morador, como uma perseguição. Então tem que tomar muito cuidado, porque você não sabe, você olha a cara da pessoa, você não sabe se ele tem um problema psiquiátrico envolvido. Exato. E aí você compra para si, para proteger uma pessoa, compra para você um problema de perseguição depois de uma pessoa que tem um transtorno psiquiátrico muito grave, né? E nós temos inúmeros casos bem complicados. Então, convivência familiar é uma situação muito delicada, tem que ser encarada com seriedade, tanto pelo próprio condomínio, pelos seus dirigentes responsáveis legais, como pelos próprios vizinhos e moradores, né? É um dever social, que todos somos corresponsáveis, Sim. A responsabilidade eu falo assim, não é a responsabilidade objetiva, né, direta, mas a gente tem uma corresponsabilidade subjetiva, né, de ver e não deixar isso continuar, de procurar, como bem colocado aqui a doutora colocou, ligar na portaria, que lá, como o doutor falou, né, tem o pessoal da segurança, cada qual colaborador tem a sua alçada para resolver. Isso. Eu sou uma zeladora, tô limpando lá, né, a moça que está limpando os corredores, e viu a presença de uma criança sendo agredida, ela não vai interferir, porque não é a alçada da segurança pública, da segurança condominial, ela vai reportar para o setor responsável do condomínio e ele vai mandar averiguar, né, vai puxar nas câmeras, vai mandar um segurança até o local. Primeiro, se assegurar daquela situação. Do que está acontecendo, mas né? se for um grave, né, uma ameaça muito grave, eu tô afogando a criança lá, estou presenciando, ela também não pode ser omissa, né? Sim. É omissão de socorro, né? Ela pode interferir. Então, o bom senso é a bola da vez, né? O duro é as pessoas terem esse bom senso. O problema é esse, né? Teve que criar uma lei para obrigar as pessoas a denunciarem crimes. Assim, para não ser omissa. Então, bom senso é algo que é bem difícil. Não, mas é o que acabou de falar. A maioria, pelo menos o conceito que a gente percebe de muitos anos para cá, é o pessoal se omitir e delegar a coisa que seria por eles, que nem falou agora, a educação dos filhos, para terceiros. Os pais pensam que na escola, que a escola vai educar. Não, na escola vai alfabetizar. Justo. Disciplina. Educação é em casa. Justo. Respeito com o próximo é em casa. Sim. Respeito com o adulto, a autoridade é em casa. Sim. Mas o adulto terceiriza, né? Os pais acabam terceirizando ou porque trabalha demais ou porque acha que é obrigação mesmo e acaba, né, transferindo isso para o condomínio. Na lei, só vou citar aqui um trechinho para que os condôminos, os moradores, entendam que isso realmente é previsto. A orientação da lei é que nos condomínios deverão afixar nas áreas comuns cartazes, placas ou comunicados divulgando o disposto na presente lei e incentivando
os condôminos a notificarem o síndico ou o administrador quando tomarem conhecimento da ocorrência ou de indícios de episódios de violência doméstica ou familiar no interior do condomínio. Isso é texto de lei. Então, não é brincadeira, É isso gente. Então, mesmo. não é para se omitir mesmo. E, como a doutora falou, os telefones úteis, num caso como esse, é bom que todo mundo tenha isso anotado. O 190, Polícia Uhum. Militar, 180, Pra mulher. Secretaria de Políticas para Mulheres, e o 100, é denúncias de violação de direitos humanos para crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e outras Isso enfermidades. mesmo, isso mesmo. Mas só um minutinho, Ale, você tem esse quadrinho aí para colocar aqui para o pessoal fixar? Dos telefones úteis? Que aí o pessoal também anota, Isso. né? É bom. Tá bom? É assim mesmo? Tô indo bem? Aí, gente. olha. Aí, pessoal, ó, tá aí todos os telefones, tá? Para que vocês possam ligar. E é importante a gente destacar o seguinte, que o condômino hoje, né, por conta dessa lei, nós não só temos o dever de auxiliar o síndico e a administração do condomínio, como nós temos também a obrigação de proteger as pessoas. Uhum. Não quer dizer que você vai responder depois, né? Notifiquei o síndico que a unidade do meu lado aqui, eu ouvi barulhos, a mulher gritando, pedindo socorro, e agora eu vou ser responsável por isso. Não. O teu trabalho é informar o que está acontecendo. Quem vai tomar as medidas aí, a autoridade policial, as Isso autoridades mesmo. competentes. Mas hoje a gente não pode mais se omitir mediante essa situação, né? Até porque isso evita mortes. Quantas crianças a gente viu aí que morreu por omissão de socorro, porque alguém viu, não quis intervir, ou ficou com medo de intervir, porque tem muito isso que a doutora Cláudia trouxe aqui também, né? Eu vou intervir, depois a situação vai virar contra mim, tem a retaliação, mas vamos, né, se ater aí aos pontos. Mas a denúncia ela pode ser anônima Sim, também, né? Não, isso, não é vai muito importante envolver isso. a unidade que estiver denunciando, muito pelo contrário, ela vai ajudar a combater, às vezes, até um crime aí. Sim. Isso já vem mesmo justamente para ajudar, né? Porque se você tem medo, e se você sabe, às vezes a pessoa é uma pessoa desequilibrada, um psicopata, alguma coisa, você não precisa se identificar, ele não vai saber que foi você, Exatamente. né? A sua imagem e seu nome ali fica protegido. Não, uma coisa que é legal registrar, que a gente fala muito de briga, isso, aquilo, outro. Pessoal, o que está sendo resguardado é a saúde da pessoa, é a vida da pessoa, qualquer que possa vir a estar ocorrendo. Lembrei de um caso, atendendo cliente e tudo mais, situação adversa, mas estava no apartamento ali. E ela comentando, pô, doutor, essa semana veio a polícia bater na minha porta aqui na unidade. Ou seja, a polícia veio dentro do condomínio, naquela torre, bater ali na porta, e devia ser coisa de meia-noite, meia-noite e meia. Mas falei, como que foi? O que aconteceu? Falou, não, estava aqui no sofá, estava vendo televisão, tem a minha mãe que fica no quarto e meu esposo no quarto dele. Minha mãe acho que me chamou 2, 3, 4 vezes, eu estava dormindo. Nessa que eu acordei depois, atendi ela e tudo mais, acho que não deu meia hora, a polícia bateu na porta. Nossa. Ou seja, algum vizinho escutou Ouviu ela a mãe chamando, chamando a filha, achou que tinha acontecido alguma coisa. chamou, verificou. Na hora que a polícia chegou ali, tá acontecendo alguma coisa? Falei, eles foram rudes? Não, extremamente educados. Então, de penhoar, tudo mais, me abri e recebi Penhoar. Você desenterrou. Misericórdia. Se fala ainda isso é coisa da minha avó. A senhorinha falou para mim. Estou narrando o que ela disse. Penhoar. Desculpa, continua. Tanto é que verificou no momento ali, quem que estava no apartamento? Era o esposo deitado, nem olharam. Falou, ó, naquele quarto aí tá minha mãe. Olhou, deitaram também. Falou, não, sem problema nenhum. Pensou numa hora dessa, o esposo levanta e fala assim, misericórdia, não fui eu. Desculpa, não queria. Não, eu peço desculpa. Desculpa do quê? Não, a polícia tá aí. Mas é bem colocado isso também. Quando se trata de idosos, um adendo que eu coloco por experiência, a gente trabalha muito com casos de família que tem idosos, né? E os idosos, muitas vezes, têm as suas patologias devido à idade. Uma delas é o Alzheimer. É isso. E o idoso Alzheimer, muitas vezes, ele tem uma dimensão, uma realidade um pouco bem distorcida da realidade. Então, ele
para ele chamar socorro e não é socorro, para ele falar que está acontecendo algo e não, então a gente tem que ter realmente a questão do bom senso anterior, né? Nem me fala Esse que filtro. antes de vir para cá recebi uma ligação nesse estilo. Então, o que é tá vendo? Então, não é tão incomum, e olha que eu nem sabia, hein? Então, o que acontece? Pessoas que, às vezes, vai chamar a polícia, vai acionar lá o condomínio, vamos falar que condomínio, acionou o condomínio acionou a polícia, veio o policial, bateu lá no morador, tá acontecendo alguma coisa, e não às vezes é o idoso que está ali, ele né, tem a patologia ali do Alzheimer e estava tendo alguma questão delirante ou medicação. Mas eu prefiro pecar pelo excesso da proteção do que a ausência dela. Perfeito. Simples assim. Sem dúvida, Entendeu? não Simples tem a assim. menor dúvida. Então, na dúvida, temos sim que reportar, temos dever moral para isso, né? Temos poderes legais para isso. O condomínio tem agora, chancelado pela lei estadual, menos aqui no estado de São Paulo, né? Isso veio uma força muito significativa para os administradores, né? E os representantes de condomínio. Mas quando se fala que temos que ter uma lei para regulamentar determinada coisa, me fez me lembrar uma colega minha que teve a oportunidade de ir até Portugal, e lá numa mesa redonda assim, de direito de família, foram questionados, nossa, lá no Brasil deve ser muito legal, vocês têm muitas leis para vocês advogados operarem, que a gente só tem, salvo engano, só tinha 5 na época lá. Sabe de nada, inocente. Aí chamou-se atenção o seguinte para mim, né, quando essa informação chegou. Um país que muitas leis tem é um país mal educado. Se eu preciso fazer leis para falar sobre a obrigação que as pessoas precisam fazer, ou para proibir, quem tem educação não precisa. Eu sei que aquilo está errado ou sei que aquilo está certo. Né? Precisa de lei para trazer humanidade. Agora, lei, né? para poder se prever que eu tenho responsabilidade. Se eu bati no carro do outro, eu tenho que reparar. Se eu fui desrespeitoso, dando moral com o outro, se eu agredi fisicamente, né, eu posso ser punido. Se eu preciso ter leis, é porque a falta de educação, né, é muito grave. É um país de um povo desequilibrado. Pessoal, nós estamos quase chegando para o final, mas eu ainda tem um tópico aqui que eu não quero deixar de passar por ele. E aí, antes da gente adentrar nesse tópico, eu quero, né, mostrar o livro do sorteio que nós vamos ter. Deixa eu ver aqui, tem o cardzinho aí, Ale, para você colocar para nós. Eu dou trabalho, hein, Ale? Fala sério. É isso aí. É esse aqui, gente. Olha aí, esse é o sorteio que vai ocorrer dia 18/8 às 12 horas no canal do YouTube Jurídico Diz Que Pode, não esqueça. E para você ganhar, siga essas regras, tá? Seguir nossa página, curtir essa postagem e marcar mais 3 amigos. Corre lá, compartilhe com todo mundo, né, que eles vão ganhar esse livro bem legal. É um livro fantástico. Eu vou ganhar, e se eu ganhar, não quero que fale que é marmelada, viu? Porque por mais que eu sou sócia da doutora Laine aqui, vamos falar. Eu curto o Jurídico Diz Que Pode, então eu vou participar. Ela tem que assistir todos os episódios. Com certeza. Assiste, pega o vinhozinho do lado, né, que eu já vi, já teve um flagra. Não, isso aqui é o Jurídico Diz Que Pode. Diz que pode, exatamente. Expediente. Mas o assunto final, pessoal, aqui é um assunto recorrente, muito interessante, né? Interessante, depende. Depende pra quem? Depende pra quem. No caso de divórcio, separação de união estável, né? Não sei nem se esse é o nome certo, mas dissolução de união estável. O que acontece? Como que o síndico tem que proceder? Com quem? Com o marido? Com a esposa? Isso. É assim mesmo. Enforca a esposa ou arranca os cabelos? Pra quem? Pode falar, Tô doutor. assim, né? Já quase posso. Não, especialista é você. Especialista em divórcio. De excelência, né? Gente, esse assunto, será que 10 minutos é suficiente? Gente, vocês que são aí do controle aí. A questão de separação, divórcio, né? O fim o desamor, se é que existe, né? Você romantizou. Né? Desamor. Eu não quero falar do divórcio, não é divórcio, não é, né? Separação, né? De união estável, dissolução de união estável, Vamos que é o mudar termo o nome técnico. da ação, Tânia. Gostei. Ação de judicial de desamor. Eu amo, mas não te amo mais. Eu te amo só até a página 2 da nossa vida. Aí ficaram seus filhos, o cachorro, entendeu? E as ainda dívidas, brigam pelo cachorro. As dívidas é dos verdade. idosos, Agora tem guarda de pet, tem né? guarda de pet. Mas isso vai ser um assunto para outro episódio. Então, o que acontece? Nessas situações é muito emblemático, principalmente na vida em condomínio, né? Então, uma separação, um divórcio, né? Uma ruptura aí da sociedade conjugal, vamos dizer,
já é doloroso, Já é sofrido, é traumático, não deveria ser. Temos, por isso que assim, eu sempre oriento os clientes, procurem uma boa assessoria, advogados especializados, que realmente entendam do direito de família, porque o direito de família vai muito além do direito material. Nós vamos pela questão do psique da pessoa humana, né, do perfil do cliente. Então, saber lidar com situações de divórcio já é difícil para o advogado, que já atua na área, quem dirá para as pessoas que estão vivendo o divórcio e para o condomínio, para os condôminos que ali convivem, né, a briga do casal. Então, qual que é as emblemáticas que me foram colocadas aqui para trazer para a tarde de hoje? A questão é, separou, entra no condomínio, ex-marido entra no condomínio, não entra no condomínio, direito de visita do menor, da criança, o pai vai buscar ou não, são situações que têm gerado polêmica dentro dos condomínios, brigas, problemas que geram depois boletim de ocorrência, inúmeros boletins de ocorrência, né, e por diante. Pergunta número 1, não sei se a dúvida da doutora Laine vem com relação ao quê? A questão do adentramento do morador. Na realidade seria o seguinte, né, que eu acho que é um ponto que acontece assim, muito recorrente, quase que diariamente. Separei, não quero que o fulano ou a fulana entre aqui no condomínio. Síndico, não deixa ele entrar aqui. Se ele bater na porta, não vai entrar. Tô separada. Tudo bem, E pode aí? estar separada. E aquela situação em que o apartamento ainda não saiu na matrícula do imóvel, para quem vai ficar? E os dois continuam como proprietários. E o direito de propriedade? Aí Doutora? vamos lá. Agora piorou. Eita, que esses 10 minutos vai ser muito pouco. Eu tô tentando acelerar pra caber dentro da pauta. Vamos ver se eu consigo ser sucinta com todo o meu poder de síntese que não tenho. Eu que diga. Que eu não tenho. A questão é o seguinte. Bom, tópico número 1. Houve uma separação. Separação de fato ou de direito? Pergunta número 1. Separação de fato, o casal brigou, cada um vai sair pra casa da tua mãe e eu vou ficar aqui com meus filhos e você não me perturbe mais. A mulher tem esse direito? Tem. O homem também tem, né? Mas coitado do porteiro que não sabe que o cara foi, né? Tá com uma separação de fato. Não existe divórcio ainda, não existe a dissolução ainda judicial ou extrajudicial quando você tem filhos, né? Algumas exceções aí da lei. E como vai fazer? Então, voltamos lá para regimento interno do condomínio, voltamos lá para a assembleia do condomínio. Quando um morador ligar que vai desativar, pedindo para a administração do condomínio, por escrito, que determinado morador não faz mais parte ao convívio, ao entrar e sair. Ou por ela, proprietária, assim o requereu, ou porque está sofrendo ameaças de violência doméstica, então presa, ou porque está sob a medida protetiva da violência doméstica e a própria ordem do judiciário já serve como mandado judicial que vai ser encaminhado e deve ser encaminhado para a administração do condomínio. Perfeito. Tá? Ou se eu tenho já uma separação judicial com uma sentença, transitar julgado, que põe fim àquela relação, àquela sociedade conjugal, então ele não é mais morador. Não sendo mais morador, não é mais condômino, ele não tem direito de ir e vir ali dentro daquela instituição condomínio. Para isso tem regras instituídas no regulamento de cada condomínio, certo? Então essa situação é pautada em normas, e essas normas têm que ser cumpridas. Até porque o síndico, né, só puxando aqui, o síndico ele não pode proibir a entrada de uma dessas pessoas sem que tenha uma ordem para isso. Eu ouso dizer que não precisaria nem estar no regulamento. Sim. Se você tem uma ordem judicial, você você está apto a proibir, porque a sua função é simplesmente cumprir a ordem, né? Então, quando existe uma briga, uma discussão entre marido e mulher que estão se separando, é muito comum falar assim, olha, eu estou me separando, se chegar aqui não deixa entrar. A senhora tem uma ordem? Não, não tenho, mas eu estou me separando. Então, mas já se separou? Tem uma sentença? Não, fala com o meu advogado. E ainda estão discutindo, tá naquela litígio, né? Isso, então, se não tiver esse documento para o condomínio, a portaria não pode proibir. Mas aí a situação... Até porque entra na questão daí ele falou também do direito de propriedade, exatamente. né? Se a pessoa for propriedade. Proprietária. Se a pessoa for proprietária. Mas aí a gente tem essa questão do conflito. Então, como eu falei, eu separei a pergunta, né, em 2 tópicos. Tópicos com relação à violência doméstica, separação de fatos e de corpos, se é um relacionamento tóxico, onde tem ali aquelas agressões ainda que tá... Porque o procedimento, gente, é muito difícil, viu? Quem passa sabe... Sim. E a gente que atua na área vivencia isso diariamente, para que a mulher, eu falo mulher que geralmente a gente é o que mais chega, mas pode ser ao contrário, tá? Sim. O homem, o cônjuge, chegar ao ponto de
chegar ao Poder Judiciário, chegar ao na Delegacia da Mulher e fazer um boletim para ter a medida protetiva, e aí nascer um documento que o condomínio possa proibir, gente, isso existe há anos de violência. Sim. E ela tem o direito de simplesmente falar, este aqui terminou, você não faz parte mais do meu convívio, ou ao contrário. Só que para o condomínio se respaldar, é o ato, autorização por escrito, o pedido por escrito, porque se aquele morador for adentrar e for barrado, ele que procura por meio de advogados o porquê e vai ter essa informação. Olha, a moradora relatou que não quer mais que você frequente aqui por uma questão de um relacionamento de violência doméstica, etc e tal. O contrato do advogado aciona e pronto, né? Ou ela vai ter as proteções. Mas não fugindo um pouquinho dessa situação e voltando lá para a questão da propriedade, como que faz? Lá na matrícula de imóvel consta o nome dos dois, mas vamos imaginar que não tem nenhuma matrícula de imóveis. Nós somos situações que pode ser inquilino, né? Tem um contrato de inquilino, então eu não posso. Mas segue a mesma regra. A mesma regra. Agora, a propriedade, fez partilha, não fez partilha, aí vai ter uma sentença judicial no divórcio que vai determinar. Aí temos uma outra situação. O único bem ainda não partilhava, teve o divórcio, mas não venderam. Ambos são coproprietários. Uma coisa é propriedade, outra coisa é lar. São dois institutos que não se misturam, por mais que as pessoas achem que é uma coisa só. Eu tenho o direito de ter no meu lar pessoas do meu convívio que me passam segurança, tanto homem quanto mulher, criança, adolescente, idosos. Eu posso e tenho o direito de falar, aqui deu. Não quero mais. No meu lar não fica essa pessoa tóxica. Não tira dele o direito de propriedade. O direito de propriedade vai exercer de uma outra forma. Ele vai cobrar aluguel pela outra parte que lhe cabe, né? Ele vai procurar uma ação judicial, ele vai procurar outra questão. O que o condomínio eles têm que se precaver, que o direito de propriedade, olha, você tem o direito de propriedade. Você não deixou de ser proprietário do imóvel. Agora, o fato de você estar frequentando o lar é uma outra alçada. Aí é subjetivo demais. Aí né? entra aí aquele entendimento, tipo no caso de um imóvel alugado. A pessoa é dona, só que ela transferiu a posse direta para o inquilino. Ou seja, mediante o prazo daquele contrato, mesmo a pessoa sendo dona, nem no condomínio entra. Sim. Senão ela está ferindo o contrato de locação. Sim. Ou seja, está tendo divórcio, independente se tem briga ou não. Para evitar qualquer coisa futura, recomendo, tá com o seu advogado, já coloque ali no termo de acordo, já peça na petição, para falar assim, ó, quem vai ficar e quem está fora. Justamente, quem já se limita. Por quê? Facilita a vida do síndico. Sim. Facilita a vida dos colaboradores do condomínio. Exato. Pessoal, o papo tá ótimo, mas nós já extrapolamos o nosso tempo. E aí mais coisas para perguntar. Nossa, olha, na realidade, eu acho que a gente tem que fazer um só para falar a respeito dessa questão de desamor. Ação agora o nome chique. de desamor, merece entendeu? Dois aqui, ó, amor com desamor chorando. Eu só quero deixar uma dica para os síndicos, tá? Esses negocinhos aqui. No caso aquele caso que o namorado quer cadastrar a namorada para que ela frequente as áreas comuns, a piscina. Gente, isso é muito sério. Porque depois que tem o desamor, aí o que acontece? A pessoa vai poder continuar entrando lá, porque ela tá cadastrada como condômino. Né? Mas ela não é condomínio, o endereço de residência não é aquele. Exato, mas surge um problema. Já tive então, a melhor opção é que não faça esse tipo de cadastro. Que não permita. Exatamente. Coloca no regulamento. Exatamente. Né? Para evitar esse tipo de conflito. Se me serve uma sugestão, que não sou a expert, né? Tô aqui entre experts, né? Tô aqui falando numa alçada que não só minha. Essa namorada seria uma visitante. E visitante tem prazo, dia e hora para terminar a visita. Perfeito. Simples assim, entendeu? Eles Acesso. falam que é namorido. Então, mas aí nós vamos para Está namorando aqui doutora, aí tem uma agora. solução jurídica para isso. Contrate um advogado especializado em direito de família que vai fazer um contrato de namoro qualificado. Pronto, E aí resolve os seus já problemas. sei o que fazer nessa. Vou te chamar então. Tudo bonitinho. O condomínio vai ter o contrato em mãos, vai saber que aquela pessoa está sob Você o tem efeito de um noção do contrato. risco que você Olha está aí, correndo em colocar o namoro qualificado, resolvendo o problema. Contrato de namoro qualificado, reza-se. Namoro muitos qualificado, itens. desamor. Gente, olha quanta Essa coisa que a gente mulher trouxe aprendeu um monte hoje. de coisa chique pra gente, né? Adorei. Olha, assim, o que não tem jeito, né? O que não tem remédio, remediado está, né? Mas no nosso caso, que não é da medicina, né? O que não tem
regras no direito, a gente vai estudar o caso com E dá um carinho, jeito, vamos né? dar um jeito. Certo. Então, né, pessoal, infelizmente, o papo tá gostoso, o negócio tá pegando fogo, mas a gente vai ter que encerrar. Ah, E antes de encerrar, eu quero presentear a nossa convidada e minha sócia com uma caneca Pega, Né? pega. carinhos, gente. pra você. Obrigada. Isso ainda não tinha dito que no jurídico diz que pode, né? Abre. Porque da outra vez eu esqueci, né? E Ai, que lindo. Abre, Gente, abre. adorei essas canetas. E procurem jurídico diz que Não pode. é Faça a linda? reivindicação por umas, que elas têm tantas finalidades que vocês não fazem É, ideia. porque ela tem É até benéfica. apoio pra celular. Não, apoio para celular. Eu uso. A minha tá aqui, eu não dou mais. Agora ganhei mais outra. Que bom. gostou? Ai, que lindo. Eu dou meus cafés. Pronto, você é Chique. cafezeira. Vai ficar na minha Cafeteira, mesa, viu? cafezeira. Viu, sócia, por favor, essa é minha. Pode deixar. Não mistura, né? Que lindo. Pessoal, querem muito fazer obrigada. as considerações finais? Lindo. Ah, Obrigada. eu só tenho que agradecer a presença da Tânia, que foi maravilhosa, Ai, trouxe essas obrigada. informações super valiosas para todo mundo e principalmente para o nosso público, que é essencialmente do condomínio, síndicos, moradores, para ficarem atentos, né? Se vocês tiverem dúvida, volta, assista de novo, porque vocês não vão perder e vão aprender a pelo menos a tentar viver de uma forma mais harmoniosa, entender o papel de cada um, o direito de cada um. Tânia, obrigada pela Que sua isso. presença e você vai voltar, hein? Ai, obrigada. Desculpa se de repente faltou algum assunto, né? Eu fui É um porque o tempo é esclarecedor, curto, mas a gente vai voltar. mas se eu Deus gostei pela quiser. oportunidade, agradeço mesmo o carinho, tá? E o convite e a confiança, acima de tudo, né? Porque Imagina. É aquele negócio. Doutora, foi um prazer ter a senhora Meu. aqui. Agradeço a vocês. Pessoal, clica, comenta, compartilha, comenta debaixo do vídeo, pede para a doutora voltar, que a gente chama Quero de mais, volta quero aqui. mais. E, mais uma vez, esses muito casos obrigado são pela emblemáticos. presença. Eu particularmente gosto de falar sobre direito de família, então, gente. Pessoal, e Café. se tiver dúvidas, Lindo. tá? Deixa eu cortar o povo aqui, porque se tem uma coisa que advogado gosta é falar. O povinho que Poder da fala. oratória, assim. Entendeu? É. Então, se tiver dúvidas de casos de família, deixa aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, né? E aí a gente vai responder todo mundo, tá? A respeito desses assuntos. E eu quero agradecer mais uma vez. Esse episódio foi muito legal, foi muito rico, muita informação bacana. Assista, revise, mande para todo mundo, tá? Obrigado pela sua participação. Porque aqui o jurídico diz que Pode! pode!